Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. A fonte inesgotável do amor, nós vamos falar sobre isso. Algo que o Senhor falou no meu coração para eu compartilhar com vocês e vai ser muito maravilhoso. Então presta atenção no que eu vou falar hoje. E nós vamos ler primeiramente 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10. Então se você puder, pega a sua Bíblia, 1 João capítulo 1, versículos 8 a 10, diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Gente, nós vamos desenvolver essa passagem. Espírito Santo, obrigado por mais uma oportunidade de ser usado por Ti aqui para levar essa palavra para os meus irmãos e irmãs. Obrigado porque Jesus disse que iria deixar alguém que ensinaria sobre Ele, e o Senhor está aqui em nós. O Senhor é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e que nos ensina sobre Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de estar falando para tantas pessoas. Espírito Santo, que essas pessoas sejam tocadas no mais profundo do ser pelo teu toque de amor. Que elas entendam, que elas abram o coração verdadeiramente para que essa palavra seja viva em seus corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha só. Vale lembrar uma coisa aqui. Gente, a Bíblia tem diversos públicos. Presta atenção. Na Bíblia são autores inspirados por Deus, escrevendo para diversos públicos em diversos momentos da história. E em cada momento tem um contexto específico, meu irmão, minha irmã. Um contexto diferente. E nesse momento específico, que João estava escrevendo esta primeira carta, o nosso discípulo amado, ele estava escrevendo essa epístola quando havia uma certa heresia na igreja. Uma certa seita, vamos dizer assim, que estava entrando dentro da igreja de Jesus na época. A heresia, sabe qual era a heresia? Era que Jesus não era Deus. Eles diziam que Jesus não poderia ser Deus porque Deus não pode se relacionar com a matéria. Essa era a heresia. Existiam algumas pessoas que estavam pregando que toda a matéria era perversa, de modo que Deus não pode se relacionar com matéria. Então eles concluíram que Jesus não era Deus, porque Deus, que é santo, não pode se tornar matéria. Então Jesus, que era Deus, se tornou mal, se tornou um pecador, porque se tornou matéria. Era essa heresia que estava rolando dentro da igreja, quando o apóstolo João estava escrevendo esta carta. E obviamente nós sabemos que isso não é verdade, porque por isso que João começa essa carta. Se você ler o primeiro capítulo dessa carta, ele começa mais ou menos falando assim: olha, o que era lá desde o princípio,
o que ouvimos e vemos com os nossos olhos e as nossas mãos, nós apalpamos, ele diz no primeiro capítulo. Ou seja, o que João estava dizendo assim, gente, olha só. Deus se fez carne. E o verbo se fez carne. E a palavra se fez carne. E nós tocamos nela. Ou seja, se Deus se fez carne, Deus se fez homem. E Deus se fez um de nós. E ele não pecou. Ele é santo, santinho, santo, santo, santo. E ele ainda é e sempre será o Deus santo. Então João estava confrontando aquela heresia, quando ele começa essa carta. Então nesse primeiro capítulo, essa palavra ela é direcionada às pessoas que não criam em Jesus, pessoas que não reconheciam Jesus como Deus, pessoas que não eram salvas ainda, pessoas que precisavam ouvir o evangelho, precisavam ouvir que Deus se fez carne, morreu por nós e ressuscitou. Por isso que eu falei aqui agora há pouco, você tem que entender os públicos. É por isso que quando João começa escrevendo essa carta, ele não diz assim, filhinhos. Era uma característica de João falar nas cartas, filhinhos. Era o costume das cartas dele. Ele começa escrevendo assim, desde o princípio. E ele começa, desde o princípio. O que ouvimos, nós vemos, apalpamos, diz respeito à palavra, a palavra da vida, a vida se manifestou entre nós, ela se manifestou para que possamos ter relação com ela, para que possamos ter comunhão com ela. E agora que a vida se manifestou e habitou entre nós, nós podemos ter comunhão com ela para que a nossa alegria seja completa. Então é isso que João está dizendo para os não crentes. Ele está pregando o evangelho, ele está pregando Jesus, ele está anunciando o verbo que se fez carne. Para pessoas que não viviam essa realidade e que provavelmente a maioria delas não acreditava que Jesus era Deus, por causa daquela heresia que existia dentro da igreja, que Deus não poderia se relacionar com a matéria. Gente, estou dando uma introdução para você entender onde eu vou chegar, hein? Segura o coração. Então, quando chega o versículo 8, ele diz assim, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Olha só, no versículo 8 ele diz assim, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Gente, olha que lindo isso aqui. Nós temos que entender que ele está falando com pessoas que não confessam ainda Jesus como Senhor. E a verdade, gente, é que todos nós sabemos que nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É o que diz na palavra de Deus. Todos pecaram e não resta um justo, somente Jesus. Jesus é o único que nunca pecou. E então, se declaramos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É o que diz a palavra. Agora, sabe por que João estava falando isso, gente? Porque tem muita gente que falava naquela época, e tem alguns que falam ainda hoje, que eu nunca pequei, que não pecaram. Eu nunca pequei. A pessoa pode falar para você, eu nunca pequei porque... Por que você acha que eu pequei? Porque eu não sou cristão, porque eu não vou à igreja, então por que eu pequei? Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, a minha vida toda direitinha, eu sou honesto, eu faço bem, eu não pequei. Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que pecar é uma questão de natureza. Nós nascemos nesse pecado. Gente, pecado para Deus, sabe o que é pecado para Deus? É não viver uma vida do tipo dele. E sabe qual é a vida do tipo de Deus? É a vida em amor. Nós pecamos quando não amamos. Na verdade, quando olhamos para alguém com inferioridade, a Bíblia mesmo diz que abrir a boca e dizer algo ruim sobre alguém, isso já reflete uma natureza pecaminosa e eu preciso do perdão de Deus. Então não tem como alguém dizer que nunca pecou, pois se declaramos que não temos pecado, nós estamos mentindo, como diz a palavra. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados
e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós nos fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. É o que está escrito. Aí, gente, ele continua no capítulo 2.1. Gente, vocês vão entender o contexto do que eu estou falando aqui, vocês vão ficar doidos. No capítulo 2.1 ele começa assim: caros filhinhos. Olha só, repara aqui. No primeiro, ele começou totalmente diferente. Ele falou lá no princípio, ou seja, primeiro capítulo ele estava falando para os não cristãos. E agora ele fala meus filhinhos. Ou seja, ele mudou de público, gente. Antes ele falava para os não cristãos. Agora ele está falando com a igreja. Agora ele está falando com pessoas que ele considera seus filhos espirituais. E se você ler 2 João e 3 João, ele vai tratar as pessoas da mesma forma. Ele sempre fala assim: meus filhos da fé, meus filhos amados. Olha a passagem de 1 João 2:1. Ele fala assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, ele fala aqui: vos escrevo para que não pequeis. Presta atenção, que agora vai desenrolar tudo que eu falei até agora. Olha que loucura, gente. No capítulo 1 ele fala que se você diz não ter pecado, você está mentindo e faz de Deus um mentiroso. Logo depois ele fala no capítulo 2, digo essas coisas para que vocês não pequem. Gente, parece que ele está se contradizendo aqui. Por isso que nós temos que entender o público que ele está se referindo, gente. O que ele está querendo dizer aqui é que aquele que nunca confessou que Jesus é o Senhor, o não cristão, não pode dizer que não tem pecado, porque é pecado viver sem o tipo de vida de Deus. Está entendendo? A vida de Deus é o amor, a vida de Deus é o Cristo. E rejeitar Jesus é dizer que eu não preciso da ajuda dele para viver uma vida de salvação. Na verdade, esse é o pecado. Ou seja, anular a cruz de Jesus como se eu não precisasse dela. Agora, os filhinhos lá que ele se refere agora no verso 2 é a igreja. E ele está falando com pessoas que já foram justificadas, ele está falando com pessoas que já confessaram que eram pecadoras e agora não são mais, pois agora se tornaram justiça de Deus em Cristo Jesus. João mudou o público, isso tem que ficar claro. E se nós conseguirmos entender os públicos que os textos se referem na Bíblia, não haveria tanta confusão no entendimento da palavra. Nós precisamos compreender quando a Bíblia fala comigo, quando o texto está falando a respeito do Vinícius, quando o texto está falando a respeito do que Vinícius era no passado, ou quando o texto está falando a respeito do que haveremos de ser. Gente, isso é muito poderoso. E se você tivesse entendimento na palavra de Deus, muita coisa vai mudar. E ele diz aqui: eu falo essas coisas para que vocês não pequem. Agora, gente, você acha que João, falando isso, ele pediria alguma coisa para nós que é impossível fazer? Não, de forma alguma. Mas infelizmente é o que mais vemos por aí, gente. Muitos irmãos cristãos acordam de manhã já pedindo perdão pelo pecado que vão cometer à tarde, devido à sua natureza caída. Muitos dizem, muitos que estão aqui na live acreditam nisso, falam assim, ó: nós somos pecadores, enquanto estivermos nesta carne, nessa vida, seremos pecadores, seremos miseráveis. Gente, eu sei que tem muita gente que pensa assim, aqui. Somos pecadores. Não é a maioria dos cristãos não pensa assim, meu irmão, minha irmã? Gente, tem muita confusão na cabeça das pessoas, achando que o que elas eram antes de Jesus, elas continuam sendo depois de Jesus. Aqui que está a confusão. Na verdade, gente, o que nós éramos antes de Jesus não existe mais. O Vinícius, o velho homem, não existe mais. A Mendocas, a Generiane, a Joelma, a Célia, o Fernando, a Marta, o André Luiz, a Mara,
a Thaís, a Célia, a Nadiane, que eu estou repetindo o nome, e vamos que vamos, o pessoal que está aqui. Você que aceitou Jesus, você, aquela homem antigo, aquela mulher antiga, ela não existe mais, não. Não somos mais o que nós éramos, pois a Bíblia diz que nós morremos junto com Cristo na cruz. Romanos 6, gente, afirma isso de maneira genial. Ou seja, nós fomos crucificados com ele há 2000 anos atrás. Então pare de falar que você precisa matar a tua carne. Para com esse discurso religioso que você tem que matar a sua carne. Pare de fazer jejum para matar a sua carne. Pois nós não estamos matando nossa carne. A nossa carne já morreu em Cristo há 2000 anos atrás. E se você aceitou Jesus, a tua carne morreu. Tá entendendo, gente? O profundo, o que é isso? Há 2000 anos atrás a minha carne morreu, gente. Então quer dizer que eu não posso mais pecar. Olha só. Olha o que diz em Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Eu estou morto para o pecado. Você, meu irmão, minha irmã, está morto para o pecado. Mas, continua a passagem, vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, olha isso, gente, é loucura. Se considere morto agora para o pecado. Você está morto, a palavra está falando. E quando nós cremos que morremos com Cristo, quando cremos que nosso velho homem, que nossa velha natureza foi cravada em Cristo Jesus lá na cruz, quando cremos, gente, que da mesma forma ele morreu por mim, eu creio que eu morri com ele, de maneira que eu me considero um morto para o pecado. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? E o texto continua, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a vida. Agora, a minha e a sua vida. Eu e você somos filhinhos. E ele diz, digo estas coisas para não pecarem. Olha isso, gente. Ele continua dizendo assim, se porém alguém pecar, ele continua a passagem. Gente, isso aqui é lindo. Presta atenção. Importante salientar que ele diz assim, se alguém pecar, ele está falando com a gente, com os filhinhos, com quem já aceitou Jesus. Se alguém pecar, ele não diz aqui quando alguém pecar, gente. Quando alguém pecar significa que eu vou pecar hoje ou amanhã. Ou seja, eu estou afirmando que eu vou pecar. Agora, se alguém pecar, eu posso pecar ou não pecar. Está entendendo a diferença, meu irmão, minha irmã? Se eu falar para você aqui, gente, se eu voltar na semana que vem para a live, talvez eu volte, talvez eu não volte. Mas se eu falar para você quando eu voltar na semana que vem para a live, é porque certamente eu voltarei, meu irmão, minha irmã. Olha, isso aqui você não pode esquecer hoje que eu vou falar. O pecado na vida de alguém que é filho de Deus, por meio de Cristo, não é quando você pecar, é se você pecar. Gente, e continua o verso 2. Ele é, 1 João 2,2, isso aqui é lindo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Gente, olha que lindo isso. Quando João ele escreve isso, ele visualizou isso, gente. João, ele era judeu e ele sabe que a propiciação se fazia por meio de um cordeiro. Ele sabia que Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E João está falando com a igreja, com os filhos de Deus, comigo e com você. Pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus. Pessoas que já foram adotadas por meio da fé. Gente, a obra de Jesus é tão gigante, ela é tão suficiente, ela é tão sobremaneira suprema, gente, que falta palavras. E quando ele morre naquele madeiro, ele não só morre por nós, gente, repare o público aqui de novo, que ele se refere. Ele morreu para os salvos e para todos
para que todos também tenham a oportunidade de se salvar. Ele morreu não só por salvos, mas por os não salvos, aqueles que todos têm a mesma oportunidade de se salvar, gente. Pela humanidade ele morreu. E aqui eu quero chegar num ponto, o que eu e você temos que fazer então? O que a gente tem que ter na nossa língua, meu irmão, minha irmã? Em nossa voz, na nossa vida, é exatamente a sensação que João teve nesse verso 2. Ao mesmo tempo que ele olha para a gente e diz que que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ele está nos relembrando de uma outra coisa, não só pelos nossos. Ele fala assim, filhinhos, ele é a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados. Mas não podemos nos esquecer que ele também é a propiciação do pecado de toda a humanidade. E o que isso quer dizer, gente? Isso aqui é demais. Que nós precisamos viver uma vida certos de que Jesus é supremo e suficiente, com uma provisão de perdão para todas as pessoas da humanidade. A provisão de perdão de Jesus é para todas as pessoas da humanidade. E o que eu e você temos que fazer, meu irmão, minha irmã? Abrir a nossa boca e contar para essas pessoas que existe perdão para elas. Contar para essas pessoas que Jesus tem poder suficiente e que a obra da cruz é tão gigante, é tão sobremaneira suprema, meu irmão, minha irmã, que tem poder sim para o perdão dos pecados da humanidade inteira. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é essa. Agora eu te pergunto, todos serão salvos? Não, meu irmão, minha irmã, serão salvos os que creem. E como crerão os não salvos ainda, se não tem quem pregue e fale isso para eles, meu irmão, minha irmã? A última colheita está aí. Nós temos que abrir a boca e falar para essas pessoas. E o meu apelo nessa live, nós precisamos pregar que Jesus é a propiciação dos pecados do mundo inteiro. Chegar para as pessoas sem esperança, olhar nos olhos dela e dizer assim: olha aqui, existe provisão de perdão para você da mesma forma que eu fui perdoado, meu irmão, minha irmãzinha. Eu era pecador, não sou mais agora, eu sou filho de Deus, eu sou justo, sou amado, sou remido, sou justificado, sou abençoado, eu próspero por causa de Jesus. Então vem comigo, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Você tem acesso a esse lugar e é de graça. Você não tem que comprar o perdão de Deus e não tem que dar nada para Deus para que Ele te dê algo de volta. A gente tem que abrir a boca e falar isso. A gente tem que falar, a verdade é que Jesus já pagou pelo meu pecado no mesmo dia que pagou pelo seu, meu irmão, minha irmã. Nós temos que abrir a boca e falar. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, meu irmão, minha irmã, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Gente, não é igreja evangélica, não é igreja católica, não são os cristãos. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não estava reconciliando uma igreja, a igreja evangélica, a igreja católica, os cristãos, mas o mundo, gente. Tem uma diferença gigante nisso. E é eu e você que carregamos essa mensagem da reconciliação. Eu e você. Jesus ressuscitou. E ele, se ele não tivesse ressuscitado, meu irmão, minha irmã, nós estaríamos perdidos hoje. Mas ele ressuscitou, ele está vivo e nós temos segurança nisso. Eu vou te dar um exemplo, gente. Vamos supor que você vai no mercado, supermercado. Vamos supor que você vai fazer compras. E você comprou lá R$1.000 em compras. E aí você pagou lá e pegou o teu ticket, aquele recibo que você pega do caixa e foi embora. Quando você sai do mercado, a polícia aborda o teu carro e te acusa de ter roubado as compras. E fala assim, eles receberam uma denúncia e você roubou essas compras. O que você faz? Primeira coisa, você vai pegar, sabe o quê? O recibo de pagamento das compras e vai apresentar ao policial. Tá, Vinícius, mas o que isso tem a ver com a reconciliação?
Senta aí se você estiver de pé. Tem tudo a ver, sabe por quê? Jesus é o pagamento perfeito e a ressurreição de Jesus é o recibo do pagamento. Está entendendo? A verdade é que Jesus ressuscitou porque o pagamento foi aceito. Toda a ira contra o pecado da humanidade que o Pai tinha foi derramado sobre ele naquele madeiro. Em Isaías 54 diz que ele veio pagar. Ele veio pagar. E se ele ressuscitou, é porque o pagamento foi concluído com sucesso. Ei, glória a Deus, aleluia. Então a verdade é que eu e você, nós temos na nossa vida, na nossa testa, um selo. E este selo é o recibo da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, o texto diz aqui que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E se alguém pecar, ele diz: nós temos um advogado junto ao Pai que está vivo, que ressuscitou e que fala ao Pai em nosso favor, está sentado à sua destra. Gente, essa é a mensagem da reconciliação. E nós precisamos anunciar essa mensagem. Anunciar que Jesus tem provisão de perdão de pecados a todo homem que quiser. Hoje, agora, nesse momento. Muitas pessoas, gente, acreditam que a obra de Jesus na cruz tem provisão para perdoar os escolhidos. Que ela tem provisão para perdoar os eleitos. Meu irmão, minha irmã, nós cremos que a obra da cruz tem provisão para perdoar todos. É o que está escrito. Serão salvos os que creem, mas todos têm a mesma oportunidade de salvação. E o meu papel e o seu não é tentar saber quem é eleito ou quem é escolhido. Nosso papel é olhar para a humanidade e falar como diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, que coisa incrível que é a palavra de Deus. Para que todo aquele que nele crê, não é escolhido, não está falando o eleito, é todo aquele que nele crê. E nós temos essa mensagem. Nós temos essa realidade dentro de nós por causa da ressurreição. A ressurreição, meu irmão, minha irmã, é o nosso comprovante que o pagamento foi aceito. Na verdade, todos os dias em nossa vida aparece uma blitz de polícia no meio do dia, meu irmão, minha irmã. Como aqueles policiais que abordaram, lá no que eu falei agora há pouco, que abordaram o seu carro e falaram que você roubou a compra. E eles vão dizer para você que você não é justo, não. Eles vão dizer que você é ladrão. Eles vão dizer que você não tem direito, que você não é isso, que você não é salvo, que você não é amado, que você não é perdoado, que você não é aceito, que você não é isso ou aquilo, meu irmão, minha irmã. Você fica sendo acusado por esse policial o tempo todo, dizendo que você não é amado. Não. Para você ser aceito, você precisa fazer algo por isso. Você não é justo, não. Você não vai ser curado, não. E meu irmão, minha irmã, quando isso acontecer, tira o comprovante. Tira o comprovante e fala: eu sou justo, sim. Eu sou curado, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou justificado, eu sou salvo, eu sou lavado. Porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Ele está em estado perfeito, vivo. E agora Ele está à destra do Pai. E eu estou escondido nele. Eu estou dentro dele. Ele está em mim. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Quando vier acusação, joga isso na cara dela. Quando você faz isso, a blitz vai embora. Quando você faz isso, não tem mais blitz na tua vida, não. Não tem mais perseguição na sua vida. Não tem mais más notícias. Eu tenho um comprovante no meu interior que Jesus está vivo.
Jesus não só morreu, meu irmão, minha irmã, mas ele ressuscitou. Ele morreu para o perdão dos meus pecados e ressuscitou. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Para a nossa completa justificação. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, a religiosidade está matando muitos aí. Muitas pessoas acreditam que o que Jesus fez na cruz, meu irmão, minha irmã, é só mais um simples ato da história e não a transformação da humanidade. É como se Jesus tivesse feito uma coisa legal lá na cruz, mas isso não foi o suficiente. E Deus Pai precisa permitir doença, precisa permitir catástrofe, praga, vírus, porque Ele está irado com a humanidade. Meu Deus, cara. Deus, Ele já decidiu. Deus, Ele já fez. Deus já decidiu a cura para você em Cristo. Deus já fez a escolha no Filho. Ele já escolheu, gente. Ele já derramou a sua ira em Cristo. A obra de Jesus foi perfeita e está consumado. Se Deus está punindo a terra com um vírus, meu irmão, minha irmã, como tantos pensam, para que serviu a obra da cruz? Para nada. Meu irmão, minha irmã, está pago. Está pago. E você tem esse comprovante de pagamento na mão. Qualquer pessoa que entende um pouco de direito, meu irmão, minha irmã, sabe que você não pode pagar mais de uma vez por um mesmo delito que se comete. Se você pagou por um crime, não pode pagar de novo, que sabe que não pode ser pago o mesmo delito duas vezes. Então, se eu sei que eu paguei por este crime, eu não posso pagar de novo, meu irmão, minha irmã. Nós temos que andar por essa terra, andar pela humanidade, certos de que Deus não está imputando pecado na vida das pessoas. Isso tem que ficar... Gente, esse é um entendimento profundo da nova aliança que muda a sua vida. Muito pelo contrário, Deus colocou a mensagem da reconciliação na nossa boca e em nosso coração para que nós anunciássemos, abríssemos a boca e ainda vivamos uma realidade de salvação. Gente, eu tenho um sonho na minha vida e vejo isso pela fé. As pessoas conhecendo Jesus, como Ele verdadeiramente é, como muitos estão conhecendo aqui, gente. Eu vejo as pessoas desfrutando do amor de Deus e não da punição de Deus, gente. Achando que Deus está fazendo isso ou aquilo para a humanidade. Eu sonho com isso. Deus resolveu o problema já da humanidade, gente, em Cristo. E tudo que nós precisamos fazer é olhar para Cristo e perceber o que Deus fez em Cristo. Cristo sempre foi e será o suficiente. Só Jesus basta e mais nada. Quando nós olhamos para Ele, meu irmão, minha irmã, nós percebemos que Ele reconciliou o mundo. Ele mesmo me deu uma consciência de vida. E agora eu posso amar o próximo, eu posso colocar o outro em primeiro lugar. Se alguém me dá um tapa no rosto, eu vou dar a outra face. Se alguém me pedir uma túnica, eu também dou a capa. E assim nós cristãos começamos a construir uma sociedade que Deus sempre sonhou, meu irmão, minha irmã. Uma sociedade que se ama, que se respeita, que vive uma vida do tipo de Deus. A vida que Deus vive na eternidade, aquela vida com amor, vivendo em amor. Gente, e essa fonte de amor, ela é inesgotável. E aqui eu queria falar uma experiência, gente, que eu passei na EPS. Eu tive um momento com Jesus de céu que foi incrível. Foi o mais incrível que eu passei na EPS, que eu fiquei 15 dias em São Paulo. Gente, eu estava adorando Jesus, e eu via pela fé, eu de olhos fechados, via Ele sentado no trono, e eu louvando e adorando Ele, e de repente Ele me aponta. Quando Ele me aponta, gente, eu olho, era a cruz. Eu olhei para a cruz, e eu fui me aproximando da cruz. Quando eu vi a cruz, gente, era uma porta. E eu entrei por aquela porta.
Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que antes da fundação do mundo, eu e você fomos escolhidos, como dizem em Efésios, eu e você fomos escolhidos para andar em santidade e amor antes da fundação do mundo. Ou seja, quando eu entro pela porta da cruz, eu vou lá para a origem, eu vou para o céu, gente. Onde eu fui escolhido, lá no céu. Então, gente, eu fui para o céu. Quando eu cheguei no céu, gente, eu cheguei num lugar que era um depósito enorme, era o meu depósito do céu. Eu já falei sobre o depósito do céu uma vez aqui, mas essa vez, gente, eu via o depósito. E quando eu olhava para o lado esquerdo, gente, tinha várias prateleiras com várias bênçãos. E várias bênçãos, gente. Bênção financeira, bênção espiritual, bênção sentimental, bênção familiar, tá tudo lá naquela prateleira esquerda. E do lado direito, gente, tinha um tonel. Gente, era um tonel enorme que pegava toda a parte direita do depósito. E, gente, essa parte direita do depósito, todos nós temos igual. Presta atenção nisso. E tinha esse tonel, estava escrito assim, amor. E eu olhei aquilo e tinha uma janela. E aquilo me chamou a atenção. Quando eu olhei pela janela, gente, esse tonel, ele era ligado por um cano diretamente. Jesus gigante, gente. Diretamente ligado ao coração de Jesus. Ou seja, uma fonte inesgotável de amor que sai dele e vem para você. E, gente, eu me alimentava e eu parei de olhar para o lado esquerdo para as bênçãos. Que eu não queria mais saber de bênção. Eu só olhava para o lado direito, gente. Eu só queria saber do amor dele. Porque quando você recebe o amor de Deus, você não quer saber de bênção. Você não quer saber de acréscimo. Você não quer saber de prosperidade. Você quer só ele. Você quer a presença dele. Você quer viver ao lado dele. E, gente, eu recebia esse amor e voltava para a terra. Quando eu voltava para o céu, eu olhava para a prateleira do lado esquerdo e as bênçãos iam sumindo. Gente, olha que loucura. O que o Espírito Santo me falou na hora? Falou o seguinte, que a partir do momento que você anda em amor, você recebe o amor dele e dá. Recebe o amor dele e dá, dessa fonte inesgotável de amor. Essa fonte incrível de amor. As bênçãos que já estão reservadas no plano espiritual para você, elas são derramadas na sua vida sem você pedir nada. Gente, foi uma coisa incrível. Acho que foi o momento mais marcante da EPS que eu vivi, gente. Gente, eu fiquei em prantos durante algum tempo. Que tão lindo do que foi, tão real que eu vi. E meu irmão, minha irmã, essa fonte é inesgotável para todos. Todos. Tem amor para todo mundo. Tem perdão para todo mundo. Meu irmão, minha irmã, João continua aqui em 1 João 2, 3 a 6. Olha só. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele, e aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Gente, olha isso, que coisa linda. O amor, que ele fala aqui, o amor de Deus e não o amor por Deus. O amor de Deus, ele tem se aperfeiçoado em nós quando permanecemos em Jesus, gente. E quando obedecemos o seu mandamento. Aquele que declara permanecer nele deve andar como ele andou. Olha só, aí você pergunta, tá, Vinícius, e como Jesus andou? A lei de Deus, meu irmão, minha irmã, você sabe, é o amor. Olha em 1 João 2, versículos de 7 a 10, gente. Olha que coisa linda. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas.
Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Gente, João chega a dizer que quem ama nasceu de Deus. A forma de se encontrar Deus, gente, é vendo o amor. Se falta amor, falta Deus. Se tem Deus, logo transborda o amor. Esta é a vida que Jesus andou, gente. Uma vida em amor. Gente, é tão simples ter uma vida incrível em Jesus, gente. É tão simples. Então não fica fazendo pedágios no caminho do evangelho, gente. Não dificulte o processo das pessoas. Infelizmente, o que acontecia na época de Jesus acontece até hoje. Jesus olhava para os fariseus, depois aos mestres da lei, e dizia assim: vocês não entram no reino e impedem as pessoas de entrar. Pelo muito conhecimento de vocês, vocês dificultam para os pequeninos. Ou seja, acontece a mesma coisa hoje do que há 2000 anos atrás. Existe muita gente querendo prejudicar, meu irmão, minha irmã, e dificultar a entrada das pessoas na vida de Deus. Sendo que João deixou claro que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e não limitamos isso a nós. Ele morreu por toda a humanidade. Então nós precisamos anunciar esta mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade, gente. Em Atos 10, complementa, dizendo que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Olha só o que diz, gente, que coisa linda. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Meu irmão, minha irmã, vamos aqui ter um retrato de como Jesus andou, gente. Olha que coisa linda. João diz que aquele que permanece em Jesus deve andar como ele andou. E aí, gente, isso aí é uma foto de como nós devemos andar. Agora, o que acontece? Algo extremamente importante, meu irmão, minha irmã. O grande problema de muitos cristãos. Eles dizem assim: então, se Jesus andou assim, eu tenho que andar assim. Aí sabe o que acontece? A pessoa sai se esforçando para andar e fazer o que Jesus fez. Ele começa a se esforçar. Começa de alguma forma querer fazer isso com a força do seu braço. Gente, isso é uma decepção. A pessoa começa a andar com o evangelho de obras na carne. E aí, meu irmão, minha irmã, é só decepção. E João, o mesmo João, no evangelho dele agora, 15:1 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneçam em mim e vocês vão frutificar. Olha só, gente. Jesus falou isso. Os ramos, eu e você somos ramos. Não precisam de esforço para dar o fruto da videira, gente. Para você ver alguém que frutifica na videira, basta você fazer, sabe o quê? Permanecer na videira. E quando você permanece na videira, você terá uma vida do tipo de Jesus, a vida que Jesus viveu aqui na terra. Essa vida não se conquista com esforço, com teu braço, meu irmão, minha irmã, mas na permanência nele. Tá entendendo? É bom demais, gente. É tão simples, gente. Permanece conectado. Quando nós permanecemos em Jesus, o fruto da videira dele começa a brotar de nós, gente. E sabe qual o fruto? É a vida de Jesus em nós. Esse é o fruto. Quando nós permanecemos em Jesus, nós andaremos como ele anda. Aí então, entendemos o que João quis dizer, quando disse que aquele que permanece em Jesus deve andar como ele andou, andando por toda parte fazendo o bem. Está entendendo? Conectou a Jesus. Você vive a vida de Jesus e você obedece o que está escrito ali.
Você começa a andar em amor, andar como ele andou, fazendo um bem por toda parte que você vai. Você ama todos, inclusive os seus inimigos. É lindo demais, gente. Em Romanos, o apóstolo Paulo ele fala assim: não se deixem vencer o mal, não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E ele diz mais: não negue quem te pede, não cobre quem te deve, e vença o mal com o bem. Meu irmão, minha irmã, seja portador das boas obras, seja alguém que faça o bem, que queira o bem do próximo, seja Jesus na vida das pessoas. E o mais legal, meu irmão, minha irmã, mais incrível e maravilhoso, o evangelho não é a provisão para amar quem nos ama, não, gente. Jesus disse que até os publicanos fazem isso, os fariseus fazem isso. O evangelho é a provisão para amar todos, independentemente se fez o bem ou o mal a você. O evangelho é a provisão, a maneira como Jesus andou. E como Jesus andou, meu irmão, minha irmã? Ele falou assim: eu vou morrer pela humanidade, independente do que ela fez por mim. Gente, é por isso que Jesus estava lá morrendo naquele madeiro, na cruz. Ele não estava morrendo só pelo ladrão do lado esquerdo, não. Ele estava morrendo pelos dois ladrões. Gente, ele estava morrendo pelos dois. Só que um só creu, mas ele morreu pelos dois. Entenda isso. Independente do que cada um vai fazer. É como se Jesus dissesse assim: se é um só que vai crer, tudo bem. Se é um só que vai acreditar, tudo bem. Mas eu morro pelos dois. Se outro não quiser acreditar, tudo bem. Eu amo por ele, porque eu sou isso. É o que eu faço. A maneira que eu amo. Eu não estou vivendo para amar quem me ama de volta. Eu estou vivendo para amar porque eu vivo para o amor. Tá entendendo, gente? É isso que Deus está querendo dizer. Aquele que permanece em Jesus deve andar como ele andou, por toda parte fazendo bem, sem olhar a quem. E foi ele mesmo que disse em Mateus 5: amar quem te ama é muito fácil, mas você tem provisão para amar quem te odeia. Aquela pessoa que fez mal a você, que bateu na tua cara, aquela pessoa que matou alguém da sua família, alguém que abusou da sua filha. Você tem provisão para amar os seus inimigos. Você tem provisão para amar as pessoas que não querem te ver nem pintado de ouro. Você tem provisão para amar qualquer pessoa, até que te dá um tapa na sua cara. Você tem provisão para dar outra face para ela e amá-la. Meu irmão, minha irmã, essa provisão de amor que Jesus dá para mim e para você. Ele andou por toda parte fazendo isso, fazendo o bem, salvando os oprimidos pelo diabo. E quando nós andamos como ele andou, nós começamos a ter a compaixão que ele tinha pelas pessoas. Qualquer pessoa que vive uma vida fora do amor, meu irmão, minha irmã, fora do evangelho, vive oprimida. Pois não existe alegria fora do amor, não existe plena santificação, não existe satisfação, não existe vida plena fora da graça de Deus, gente. Não tem como uma pessoa que não se entrega ao amor ao próximo viver uma vida plena e feliz. Não tem como, meu irmão, minha irmã. Não existe pessoa feliz e plena que não se entrega à realidade de ser amado por Deus. É impossível esta pessoa não viver uma vida oprimida, gente. Uma vida triste. Parece que é uma vida que não tem sentido. Existem pessoas que parecem que conquistaram tudo na vida. Elas têm um sucesso maravilhoso, têm dinheiro, são pessoas bem casadas, filhos lindos, fazem o bem. Tudo parece muito lindo, mas no interior elas não têm vida, gente. Sabe por quê? Porque a vida é Jesus. Ele é a própria vida. Não existe vida sem Jesus. A existência sem Jesus é só existência. Mas quando Jesus aparece, então a existência se torna a vida. E agora podemos respirar a vida e viver a vida. Oh, glória a Deus. E o incrível, gente, e o incrível que acontece
é porque Deus é com ele, Deus é com Jesus, Deus é com você e comigo também. Deus é com a gente, meu irmão, minha irmã. Deus é comigo e com você. Deus é com a gente. Independentemente do que aconteça, independente do que vai acontecer ou já aconteceu, Deus é conosco, Deus é com a gente. E nós andaremos por toda parte fazendo bem, livrando as pessoas da opressão do diabo, desse mal que é a vida sem Deus, desse mal que é a vida sem amor, meu irmão, minha irmã. Nós vamos fazer tudo isso não porque nós nos esforçamos para isso. Nós vamos fazer tudo isso porque Deus é conosco. Deus está em nós. É Deus em mim. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses que o mistério estava oculto e em nós foi revelado. É Cristo em nós a esperança da glória. Ei, glória! É muito bom, gente. Eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que existe provisão em nós para viver uma vida onde eu sei que eu sou perdoado. Eu sei que a obra de Jesus é suficiente para perdoar todas as pessoas. E eu não vou reter isso para mim, eu vou espalhar isso de tal forma que eu vou andar como Jesus andou por toda parte, vencendo o mal com o bem. Não dando ao outro o que ele deu a mim, não dando ao outro o que ele daria a mim, mas fazendo ao outro aquilo que eu sou, pois eu não tenho amor, eu me tornei o próprio amor com Deus. Nós somos amor por onde nós passamos. O amor não é uma ação, meu irmão, minha irmã, o amor é um ser. O amor é um ser, o amor é um estado, é uma identidade. O amor é uma identidade. E eu e você, nós somos amor. Nós nos sentimos amados e aptos para amar com o amor que Ele nos ama. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Essa é a vida que Jesus viveu. Essa é a vida que Ele nos proveu para que vivêssemos tudo isso, meu irmão, minha irmã. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Efésios 2,6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós gastamos muito tempo dizendo que Jesus ressuscitou. A gente fala, Jesus ressuscitou. Sabe o que a gente esquece de dizer? Que nós ressuscitamos também, gente. Ele ressuscitou e em Cristo Jesus nós ressuscitamos também. E quando você ressuscita em Cristo, Jesus é dado a você a provisão para viver a vida do tipo dele, a vida que ele vive. O que Jesus é, você é. O que Jesus tem, você tem. A vida do tipo dele é uma vida fazendo bem às pessoas, amando ao próximo, sem olhar a quem, livrando as pessoas de uma vida de opressão, porque Deus está em você. Oh, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha tocado no mais profundo da sua alma. Gente, é muito lindo viver o amor de Jesus. E Ele está aí à nossa disposição. O céu está lá no teu depósito, o lado direito do céu, de todos os depósitos é igual, tem um tonel de amor. Então, acesse esse céu dentro do teu coração, pela fé, e se abasteça desse amor de Jesus, que é uma fonte inesgotável, e dê desse amor por onde você passar. Vamos orar para a gente fechar? Com chave de ouro. Vamos lá. Pai amado, muito obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por me usar mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por falar aos corações. Estão aqui pessoas sedentas de Deus. Espírito Santo como Espírito da verdade. Entre nesses corações agora, faça morada, revele a verdade, seja conselheiro, seja amigo dessas pessoas. Que a verdade que liberta, e só o Senhor revela a verdade.
Muito obrigado, Senhor, por essa palavra viva. Nós acessamos ao céu agora, Senhor, e nos suprimos dessa fonte inesgotável de amor que vem de Ti. Para que nós sejamos amor na vida das pessoas. Nós recebemos e damos, Senhor. Usa-nos poderosamente para andarmos como Jesus andou, Senhor. Que esse foco do amor, Senhor, essa fonte de amor seja o foco de fé dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado porque não existe nada que façamos e deixamos de fazer para que nos atraia o seu amor, mas que venha sobre nós o seu favor, Senhor, porque é de graça, Senhor, aleluia. É pela sua graça, é pela sua bondade que nós recebemos. Deus, o Senhor nos ressuscitou com Cristo. Nós ressuscitamos, nós temos o recibo de pagamento, foi pago naquela cruz, Senhor, foi tudo pago, e nós temos o recibo da tua ressurreição, e nós morremos contigo, Jesus, naquela cruz, e ressurgimos também, para viver em amor, andar a vida do tipo de Deus, espalhando o teu amor e a tua bondade à humanidade, mostrando o verdadeiro evangelho, Senhor. Não evangelho, não uma religião, mas o teu evangelho, o andar em amor, amar as pessoas, Senhor, todas as pessoas, inclusive aquelas que mais nos fizeram mal. Obrigado, Jesus, por isso, por mostrar a riqueza da tua bondade, Senhor. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ô, Jesus, obrigado. Obrigado, gente. Nossa, estou muito tocado pelo Espírito. Muito obrigado, gente. Foi maravilhoso. Jesus, obrigado. Amo vocês em Cristo. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites. Pela fé. Somente pela fé.